sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa. Conforme prometido, hoje vamos apresentar tudo o que aconteceu no terceiro dia do 17º Congresso de Educação do Sintese, que foi realizado de 24 a 26 de outubro. Vamos ter um bate-papo com o secretário-geral do Sintese, professor Joel Almeida. Teremos também os quadros Aconteceu na Semana e O Direito é Seu. E como você deve ter percebido, eu, Luana Capistrano, estou de volta. Quero aproveitar e agradecer a Aline Braga por ter me substituído esse tempo todo, com tanta eficiência, carinho e dedicação. Obrigada, amiga. Sem mais delongas, está no ar o TV Sintese. Professores e servidores de Santa Luzia do Itaim paralisam suas atividades. A falta de diálogo por parte da administração municipal de reajuste e condições de trabalho fez com que o magistério e demais servidores públicos de Santa Luzia do Itaim paralisassem as atividades nos dias 5 e 6 de novembro. A última vez que o magistério e os demais servidores tiveram reajuste foi no ano de 2017. Para professores e professoras, a administração deve o reajuste do piso, conforme lei federal dos anos de 2014, 2016, 2018 e 2019. No caso dos demais servidores, falta a recomposição salarial, que é estabelecida pela Constituição Federal dos anos de 2016, 2018 e 2019. E para piorar a condição dos servidores, o plano de carreira não é cumprido e a administração não paga a progressão por tempo de serviço. O problema em Santa Luzia não é falta de recursos, mas sim falta de vontade política do prefeito Edson Cruz em valorizar os servidores efetivos. Sem receber salário dos meses de setembro e outubro, professores e professoras de Pirambu fizeram uma vigília no prédio da prefeitura. Os educadores permaneceram até a última sexta-feira. Eles aguardam que o prefeito Hélio Martins apresente uma proposta plausível de pagamento de salários. Além dos constantes atrasos no pagamento dos salários, a administração também deve o pagamento da primeira parcela do 13º aos aniversariantes dos meses de julho, agosto, setembro e outubro. E a gratificação de férias. Na próxima segunda-feira, dia 11, os professores farão uma assembleia no Clubinho da Tartaruga às 10 horas da manhã para deliberar ações de luta. O Aconteceu na Semana vai ficando por aqui. Fique agora com o quadro O Direito é Seu. O direito é seu. No último dia 12 de novembro, o governo Bolsonaro encaminhou para o Congresso Federal 3 propostas de emendas à Constituição, com o objetivo de realizar o maior desmonte da estrutura pública do Estado brasileiro após a vigência da Constituição de 1988. Essas 3 PECs estão sendo denominadas de PEC emergencial, que cria mecanismos emergenciais de controle de despesas públicas para a União, Estados e municípios. PEC do Pacto Federativo, que dá mais recursos e autonomia financeira para estados e municípios. Ou seja, a autonomia consiste, por exemplo, na falta de recursos na saúde, os governos poderão retirar os recursos da educação e vice-versa. Pois como a saúde e a educação não são prioridades no governo Bolsonaro, a PEC encaminhada por ele vai permitir que os governos estaduais e municipais reúnam os recursos da educação e saúde e decidam como vão gastar, pois não irá mais existir um gasto mínimo com saúde e um outro gasto mínimo com educação, existindo apenas um gasto mínimo somando saúde e educação. E a outra PEC trata da revisão dos fundos públicos, que pretende extinguir a maior parte dos 281 fundos públicos e permite o uso desses recursos para o pagamento da dívida pública. A PEC emergencial institui gatilhos para conter os gastos públicos em caso de crise financeira na União,
estados e municípios. Os gatilhos seriam fatos que, caso ocorressem, autorizariam o governo federal e os governos estaduais e municipais a tomarem medidas temporárias e permanentes. Os fatos chamados de gatilhos seriam: quando as operações de crédito do governo federal superarem as despesas de capital em um ano, ou seja, quando os valores dos empréstimos do governo federal forem superiores aos investimentos, quando as despesas de estados e municípios excederem 95% da receita, também em cada ano. Caso esses fatos ocorram, os governos poderão tomar as seguintes medidas temporárias, ou seja, durante 2 anos. Proibição de promover funcionários públicos, com algumas exceções. Proibição de dar reajustes, criar cargos, reestruturar carreiras, fazer concurso público, criar verbas indenizatórias. Suspender a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. Permitir a redução de 25% da jornada de trabalho do servidor público, com redução equivalente de salários. Ou seja, os governos estarão autorizados a reduzir até 25% dos salários dos servidores públicos durante 2 anos. Suspensão de repasse dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Poderão também determinar as seguintes medidas permanentes: reavaliação de benefícios a cada 4 anos no âmbito federal. Eles serão limitados a 2% do PIB a partir de 2026. Destinação do excesso de arrecadação e do superávit financeiro à amortização da dívida pública. Possibilidade de incluir no orçamento a proibição do governo de emitir dívida para pagar despesas correntes com salários. Inclusão de despesas com pensionistas no limite de despesas com pessoal. Definição de indicadores de níveis sustentáveis de endividamento e trajetória de convergência da dívida por meio de lei complementar. Bem, da forma como o gatilho foi proposto, caso esta PEC emergencial seja aprovada sem alterações, o governo federal e praticamente todos os estados e municípios estarão autorizados a implementar tanto as medidas temporárias como as medidas permanentes. Está na hora da sociedade se mobilizar para dizer se está disposta a conceder carta branca para os governos implementarem estas medidas, que inclui, como foi dito, a redução de 25% do salário dos servidores públicos, com a redução proporcional das horas trabalhadas. Nos próximos programas, iremos falar da PEC do Pacto Federativo, da PEC da revisão dos fundos públicos e também iremos acompanhar se o governo Bolsonaro irá encaminhar ao Congresso a 4ª PEC, que seria referente à reforma administrativa. Bem, terminamos hoje mais o quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. No programa passado, nós apresentamos o 2º dia do 17º Congresso Estadual de Educação, promovido pelo Sintese. Por lá, passaram grandes nomes da educação de Sergipe, do Brasil e do mundo. Agora, nós vamos mostrar como foi o 3º dia. Veja a matéria. O mote do Congresso Paulo Freire vive. A energia, o contagiamento, a força, a garra, a vibração, a discussão política, a alegria, a confraternização, o sentimento de liberdade, de pertencimento, de tantas coisas juntas que marcaram esse 17º Congresso, desde a sua abertura até o seu encerramento, traz a mensagem paulo-freireana de sermos livres, felizes
e continuarmos firmes, lutando por uma sociedade justa, fraterna, liberta. Então, só tenho a dizer, foi exatamente um grande congresso. Também saímos fortalecidos na continuidade da luta pelo respeito aos professores por valorização salarial. Saímos também com deliberação no sentido de cobrar dos gestores públicos melhoria de condições de trabalho para os professores nossos alunos. O chamado dos professores, que foi feito pelo Sintese, os professores compreenderam, vieram, se juntaram, debateram e estamos construindo luta, que é o que nós sabemos fazer e que vamos continuar fazendo. Então, o que a gente pode definir em uma palavra desse congresso do 17º é a emoção aliada a racionalidade da necessidade da luta, é isso que nós temos. A gente se sente realizado e orgulhoso, né? Porque a gente sabe o trabalho que deu, foi uma correria, é um processo extremamente complicado. Os professores têm que correr trecho, ir em todas as regiões do estado, fazer eleição de delegado, convocatórias, mas as pessoas vieram, muito mais pessoas até do que a gente esperava. Assim, o congresso foi um sucesso, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de ter participado pela primeira vez como dirigente do Sintese, que venham outros. A nossa entrevista especial desse sábado é com Joel Almeida, secretário-geral do Sintese. Boa tarde, Joel, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo jóia. Então, Joel, parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora em Sergipe, né? Eu queria que você fizesse uma análise da conjuntura política atual do nosso estado, sobretudo em relação ao magistério. Vamos falar desses dois projetos que foram aprovados agora na Alese, o SAES e o Educação para Valer. O que acontece agora que esses projetos foram aprovados? São projetos que foram aprovados, ao meu ver, assim, ao meu ver não, foi dito pelo próprio governo que era uma cópia do estado do Ceará. O objetivo desses projetos é facilitar, é fazer com que os alunos eles consigam ter uma nota melhor em português e matemática. E, a partir daí, ranquear as escolas que tiveram melhor rendimento. Ao nosso ver, esses projetos todos, eles nunca funcionaram da forma como precisavam funcionar. Mesmo no Ceará, que se propaga tanto lá, houve muito maquiamento dessa etapa da avaliação. Ou seja, colocavam as crianças que tinham melhor rendimento para fazer as provas. Mais tarde se verificava que o simples fato de você fazer uma boa prova não quer dizer que o aluno aprendeu suficientemente, o aluno não é reflexivo. Tem uma série de problemas que uma prova só não dá conta, entendeu? E em Sergipe, ocorre o seguinte, ele estende o SAES para os municípios, e aí nós vamos ter quase 2.000 escolas participando do programa, e vão premiar 15 ou 30 escolas. Ou seja, é um número insignificante de uma premiação, e mais ainda, as 15 escolas com menor avaliação, elas serão atendidas pelas 15 com melhor avaliação. E se as de melhores avaliação não melhorar as piores, as melhores não vão receber também a outra parte do dinheiro. Ou seja, é uma coisa maluca, entendeu? Ou seja, na verdade, acaba-se que pune os dois lados. Acaba tendo uma punição dos dois lados das que receberam dinheiro, porque a grande maioria das escolas não vão receber dinheiro. Em Sergipe teima em fazer coisas sem discutir como precisa ser discutido com a sociedade, com os interessados, com os professores, depois dá tudo errado, e aí volta a estaca zero. Lamentável. Já, me explica aqui como que você viu essa manobra do governo do estado para aprovação desses dois projetos? Afinal, era uma comissão formada por 7 pessoas e, de repente, apareceram 9 votos. Como que foi isso? O problema que eu vejo é o seguinte, Belivaldo está perdido em termos de ação política. É um governador que se elegeu com uma boa conversa, um bom papo. Ele consegue conversar com todos os segmentos, mas alguém, e aí eu não sei se o secretário de Educação, passou para o governador que precisa fazer qualquer coisa na educação. E ele colocou na cabeça que a saída para a educação é fazer esses projetos aí que estão postos. Ao colocar isso na cabeça, os deputados tinham que fazer de qualquer jeito e tinham que aprovar. E aí, o que aconteceu lá?
O líder do governo estava na mesa, na comissão de educação, eles perderam na votação, só que de repente o Francisco Alberto, o deputado estadual, foi lá dizer que ali tinha um problema, que o presidente tinha que votar, e o presidente não tinha votado ainda em votação alguma. O presidente tinha que votar, e ele tinha que votar 2 vezes para desempatar. Isso foi o primeiro dia que aconteceu na Assembleia Legislativa de Sergipe. Mas era porque tinha que passar de qualquer jeito, porque senão seria uma vergonha para o governador não passar um projeto nem na comissão, certo? Assim, aí você vai olhar no estatuto, o estatuto da Assembleia Legislativa permite uma barbaridade dessa, entendeu? Ou seja, foi uma ação antidemocrática, muito ruim, antipedagógica, que não vai resolver o problema. Bom, mas assim, queriam aprovar e aprovaram. Disfarça-se com um ar de democracia pois é, que não tem, né? Alguém ter direito a 2 votos, isso é absurdo. Não pode ser democrático. Mas, como maldade pouco é bobagem, estamos sabendo aqui que agora o governo está aí com um projeto, está ventilando um projeto para substituir a licença-prêmio por uma tal de licença-capacitação. Eu vejo o seguinte, tem o objetivo de Bolsonaro, e ele está passando isso para os governadores todos, e os governadores estão aquecendo a isso, é que assim, tem um vilão no Brasil que se chama servidor público. Sim. E aí o que é que acontece? Quando não tem dinheiro, ou seja, eu posso fazer a maior bagaceira que for, eu não tenho política para ampliar a arrecadação, o meu programa econômico é ruim, não vale nada, o país está quebrado, aí vai ter que tirar de alguma coisa. E como tem que tirar de alguma coisa, vai tirar do servidor público. Ou seja, e infelizmente o próprio Berivaldo, que disse que tinha chegado para resolver, certo? Pois é, a solução dele é a mesma de todos os outros que fizeram a vida inteira, entendeu? Então vamos tirar do servidor público. É isso, aí querem agora tirar a licença-prêmio e virar uma licença-capacitação. Agora, se o Estado que diz que não tem dinheiro para botar gasolina no carro, aí vai agora capacitar como, entendeu? Ou seja, você vai tirar uma licença para não dar nada, para não fazer nada, entendeu? Essa história de capacitação é só um argumento que eles estão utilizando para tirar o direito. Para não dizer assim, eu tirei a licença e vocês não vão ter mais nada no lugar. Aí vão vir com essa história de capacitação para mais tarde não fazer capacitação ou formação nenhuma e acabar, tirar o direito do servidor público. E aí, nesse caso, a maldade não é apenas com o professor. A maldade é com o conjunto dos servidores públicos. Já dentro desse mesmo projeto da licença-prêmio, parece que há uma ventilação de um outro projeto que é retirar um direito que é dos professores de redução da carga horária após 15 anos de carreira e 20 anos de carreira. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Na verdade é isso mesmo. Assim, isso tem uma diferença entre um e outro. Certo. O da licença-prêmio, o governador não expôs isso a gente, nem ninguém do governo. Nós o vimos na imprensa, há ventilações na imprensa. Esse da redução da carga horária aos 15 e aos 20 anos foi dito pelo próprio governador, que eles estão fazendo estudo sobre isso. Ou seja, os professores de Sergipe, eles têm esse direito há mais de 20 anos. Porque na medida que eles vão aumentando o tempo em sala de aula, que haja uma redução na sua carga horária pelo trabalho que é penoso de estar com turmas de 30 a 40 alunos numa sala de aula. Se isso acontecer, aí vai ser mais, aí sim, é uma carga pesada, ou seja, tanto a licença-prêmio mais essa daí, sobre os professores, que denota aí de fato o seguinte, que tem mais uma vez um algoz, ou seja, o professor, durante todos esses governos, passa a ser inimigo dos governadores, infelizmente. Bom, mas assim, nós vamos resistir a tudo isso. Muito obrigada, Joel. Quero agradecer a você de casa também por mais um sábado com a gente. A você, nosso muito obrigada. Boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.